Olá pessoal, boa noite. Estamos começando mais um podcast aqui na sua telinha da Paraíso TV. Estamos recebendo aqui na nossa sala da Paraíso TV o pastor Marcelo Gonzalez e a pastora Anísia Gonzalez. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pela participação. Estou muito lisonjeado de estar aqui. É um prazer estarmos aqui com vocês. Está aqui conosco, né, o doutor corintiano. Está muito preocupado com o Flamengo, depois que o Flamengo ganhou ontem 4-0. Está muito preocupado, doutor, com o Flamengo? Então, mas tá difícil para essa máquina chamada Flamengo, hein? Que fase que os caras estão, hein? Mas fazer o quê, né? Seja bem-vindo, viu, doutor? Obrigado mais uma vez. Mais um podcast aqui. Cenário novo. Pois é, esta máquina que está aqui, né? Esta TV para... que quando se trata de tecnologia, nós temos que dar o nosso melhor para levar mais informação a quem está do outro lado assistindo. Sem dúvida. Esse que é o intuito. E mais uma vez, obrigado a todos pela audiência de estar nos assistindo. Sei que depois esse podcast vai ser compartilhado, tudo. E vamos lá para mais uma jornada. Tamo junto. Pessoal, vai compartilhando esse podcast, vai comentando, vai mandando perguntas aqui pro pastor, pra pastora, que você vai estar concorrendo hoje, somente hoje aqui nesse podcast, a uma diária lá da Pousada Estância Araras, um dos lugares mais lindos do Brasil. E já vou ajeitar lá pro pastor e pra pastora ir pra lá, viu? Vamos conseguir isso lá. E também, mobilidade urbana é a Pop Móvel. Precisou de mobilidade urbana, pode chamar a Pop Móvel, que está sendo a melhor de Paraíso e da região. Vamos começar aqui o nosso podcast aqui, vamos começar aqui pelas mulheres, né? Quem é a pastora Anísia Gonzalez? Bom, eu sou, antes de tudo, uma mulher que ama o ministério, que ama fazer a obra de Deus. Sou mãe de um filho de 28 anos. Ele faz a obra juntamente conosco. Estou casada há 29 anos, né? E tenho também a minha nora, que também faz a obra junto com a gente, Amanda Gonzalez. E a minha netinha, Esther Radassa Gonzalez. Beijo pra você, minha linda. Eu sei que está assistindo, porque ela ama estar com o vovô e a vovó. Que coisa boa. Me converti aos 15 anos de idade, hoje estamos aí, ó, com 36 anos de ministério nessa jornada. Nasceu na onde? Eu nasci em Ataleia, Minas Gerais. Mineira. Mineira, lá no norte de Minas. Mineira. Depois de Teófilo Otoni. E quem é pastor Marcelo Gonzalez? Marcelo Gonzalez é natural do Rio de Janeiro, casado com Anísia Gonzalez. Não é flamenguista não, né? Você falou do Flamengo, eu sou vascaíno. Receba! É o único time que tem a cruz, né? Receba! E eu tenho 35 anos de ministério e sou pai de Israel Gonzalez, cantor, nosso levita, e sogro da Amanda e avô também da Radassa Gonzalez, né? E a gente já rodou aí o Brasil, a gente já fez parte de tantos ministérios. Marcelo Gonzalez é o irmão de vocês. Ô pastor, como é que foi essa vida aí lá no Rio de Janeiro? Conta um pouco da sua infância aí pra nós. Eu vim de uma família classe média alta. Teve uma época que meu pai, ele estava também vendendo consórcios, Goodway, que a gente foi morar na frente da praia, Barra da Tijuca. Meu pai tinha apartamento na Tijuca, tinha apartamento na praia. Só que eu sou daquela época que quem não usasse drogas era careta. Então eu me envolvi. E no Rio de Janeiro é muito assim, é muito morro. O tráfico de drogas lá é assim, muito em morros. E Tijuca era cercado de Salgueiro, Borel, Casa Branca, Formiga, Cruz, vários morros, Chacrinha. E aí acabou que, com as amizades, ali o meu ponto fraco foram as drogas. Entendeu? Esse foi o Marcelo que perdeu a juventude, mas que também foi o estopim para a gente conhecer Jesus. Foi por isso que a gente foi para Jesus. Quantos anos você experimentou a primeira droga? Com 14 anos. Qual droga? Lá, num show do Lulu Santos, no Tijuca Tênis Clube, a gente experimentou o cheirinho da Loló, ou lança-perfume. Com 14 anos. 13 para 14. Aí depois vai maconha. Na época não existia crack. Ainda bem.
porque eu era muito compulsivo, impulsivo, e quando eu fui me aprofundando nas drogas, na cocaína, então, eu usei demais. Ainda bem que Jesus me E resgatou. como é que foi esse encontro com Jesus aí, pastor? Ó, o encontro com Jesus aconteceu com uma certa precedência quando eu estava no Morro do Cruz. E os meus amigos, quando viram um crente subindo para a Assembleia de Deus, e a gente ficava num beco para quando a polícia subisse, a gente descer, já sairia lá do Andaraí. Era a nossa rota de fuga. Aí os meus amigos começaram a debochar desse crente. Eu defendi esse crente. Falei, para de mexer. Eu, quando lembro disso, eu choro, porque aquele homem mudou a minha vida com a Quantos profecia. anos o senhor tinha? Ali eu devia ter os meus 17 anos. 17 anos. Por ali. Aí ele parou, ele viu eu defendendo ele. Eu dizia, não mexa com ele, não mexa com o nosso amigo crente. Não, para. Eu defendi. Ele parou, voltou para mim e falou assim, ó, você é de boa família. Você é um bom rapaz. Você me respeitou. Deus vai te tirar disso daí, você vai ver. 15 dias depois, eu estava dentro de uma igreja. Coisa boa. E como é que foi essa ida na igreja? Foi uma outra polêmica também. Agora vai envolver ela. Ainda bem que você não tem ciúme do meu passado, né? Eu estava na praia com uma namoradinha e ela vai, baixa. Desculpa eu falar aqui. Posso abrir o jogo? Pode. Podcast vale tudo? Pode. Baixou uma pombagira nela. Epa! Epa, foi? Aí, ela dando em cima de rapaz, eu falei, então eu vou naquela minha ex-namorada lá. Foi uma briga na praia, uma briga feia. Aí uma amiga dela falou assim, ó, leva ela na Igreja Universal, porque isso daí é uma pombagira. Rapaz, eu tava com camiseta, mamãe tô forte, bermuda, cheio de sal, levei ela pra Igreja Universal, Tijuca, Rio de Janeiro, pra ver se tirava aquele mal dela. Acabou que eu fiquei e ela não ficou. Ah, é? Olha pra você. Eu gostei daquilo e ela não seguiu. Aí eu segui sozinho. Pastora Anísia, e a sua história com Jesus, como é que foi? Bom, eu, na verdade, graças a Deus não me envolvi com drogas, não. Eu era bem calma, bem tranquila. Eu era catequista, tá? Eu era da igreja católica, eu era catequista, eu ministrava crianças. Mas, no fundo, eu era muito solitária, tá? Eu era rodeada de amigos que experimentavam drogas, que me ofereciam. Mas, no fundo, eu sabia que aquilo era errado. Eu não queria aquele caminho para mim. Aí eu continuei, eu tinha muita briga em casa, tá? Eram todos os irmãos contra mim, parecia que eu era a ovelha negra. Eu também não me dava muito bem com a minha mãe. Só com meu pai e a minha avó, que moravam juntos. E nisso tudo o tempo foi passando, e eu, muito triste, tentei o suicídio. Com Então, quantos assim, anos isso? Eu devia ter uns 13 anos. 13 anos. 13 anos. Muito solitária, mas ouvindo, sabe, uma noite que eu estava ali, eu falava assim, era tudo orando. Hoje eu sei que isso era depressão. Uhum. Naquela época eu não sabia. Aquela angústia, coração acelerado, vontade, sabe, de se matar mesmo. A gente até ouve vozes, olha, faz assim, assim, assado, faz desse jeito. Eu falava, não, tem que ter um outro caminho. Foi quando eu ouvi o programa da rádio, inclusive também a Universal, né? Onde depois nos conhecemos mais à frente. Conheceu lá. Então eu ouvi o programa e no programa o pastor dizia assim, olha, você que está a ponto de desistir, acabar com a sua vida, não faça isso. Jesus te ama, tem um novo caminho para você. E convidou, fez o convite e eu fui para a igreja. Eu tinha 14 anos para 15 mais ou menos. Foi quando eu fui e nunca mais larguei. E como é que você encontrou esse homem aí? Conta Eita pra nós. história! Conta um voto que você fez, que depois eu conto como eu fui parar lá em Belo Horizonte. É verdade. Porque quando você estava nas drogas, eu já orava por ele. Já tá orando? Não sabia quem era, né? Não sabia. É, porque eu fiz um voto com Deus. E eu falei que eu queria pregar o evangelho. Eu queria sair, sabe? Sair do meu estado. Para onde Deus me mandasse, eu iria. Eu era obreira, né? E eu fiz um voto com Deus. Que eu iria casar com 21 anos de idade. Aham. Que eu queria um homem de Deus, chamado Marcelo.
Olha. E que ele viesse do Rio de Janeiro. Desse jeito. Foi Rapaz. desse jeito. Porque foi segundo a palavra de Deus lá em Isaías 14, 24, que diz: jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, sucederá, e como determinei, se efetuará. Eu determinei, e continuei orando, e olha, Deus tirou ele de onde ele estava, levou ele para Belo Horizonte, porque eu Fui estava em parar Belo lá. Horizonte. Posso continuar? O que Pode, você tá daí. falando? Vamos lá. Eu ia para Argentina, Aham. Buenos Aires. Você estava no ministério? Precisaria, eu estava na universidade. Universal. Eu era um obreiro, peguei um trabalho chamado Alto da Boa Vista, graças a Deus explodiu. Aí eu fui levantado a pastor. Você vai para Argentina. Eu só sei que tudo deu errado. Cheguei atrasado, aí o bispo Ronaldo Salles, brabo, falou: você vai para Minas Gerais, porque lá é cemitério de pastor, seu irresponsável. Desse jeito. Eu fui chorando no ônibus. É porque eu demorei, porque na época eu tinha que fazer passaporte. Agora com o Mercosul tá mais fácil. Mas na época tinha que fazer um passaporte, se registrar. Só sei que eu cheguei atrasado, tudo deu errado. Aí eu fui para Minas Gerais de castigo. Era Pra plano Belo Horizonte. de Deus. Era plano de Deus. Eu fui Não chorando castigo. no ônibus. É. Tipo, meu Deus, eu queria ir para Argentina, Buenos Aires. Já tava até, porque meu nome é Gonzalo, eu já estava até treinando a lá de castelhano, entendeu? Meu avô é espanhol, entendeu? Então eu ia realizar um sonho, mas acabou que Deus me levou e a oração dela para Belo Como é Horizonte. que foi esse Glória a encontro Deus. lá? Vocês se encontraram em Belo Horizonte? Sim. Quando eu o encontrei, foi numa reunião, né? Eu estava trabalhando. Você era obreira na igreja. na igreja. Eu estava trabalhando na reunião. Desculpa eu te cortar, pode falar como é que foi a cantada, pode falar. Não, é porque eu estava trabalhando e eles tinham chegado, né? Aham. De viagem, estavam aguardando para serem atendidos pelo pastor, o líder estadual. Aí quando eu subia para poder, né, me arrumar para poder ir para o trabalho, ele chegou para mim, ele olhou, ficou me olhando o tempo Já de todo, cara, né? pastor? Do altar, Desse jeito. não, do altar primeiro, uns 2 dias antes, Deus falou assim ao meu coração: essa vai ser a sua esposa. Eu tava tudo que é pastor no altar orando, aí eu fiquei assim, ó. Ela passando. Deixa o povo ver a minha cara. Eu fiquei assim, gente, ó. E Deus falou ao meu coração: essa vai ser sua esposa. Aí eu parei, a oração acabou e eu continuei. Eu, meu Deus, quando Deus fala, falou. você sabe disso. Aham. É quase que audível. Você sabe que é de Deus. Aí você complementa. Aí ele chegou até a mim e disse: você é casada? Você tem noivo? Tem namorado? Falei: não. Ele falou: então se prepara, porque você vai ser a minha esposa. Você tinha perguntado o nome dele? Não. Não? Olha só. Ah. Aí eu virei pra ele e falei assim: se você tiver fé. Mas você nem sabia que era o Não Marcelo. sabia, não sabia. Depois que ela foi saber que meu nome era Marcela, aí começou a confirmar. Foi. E claro, com todos esses requisitos que ela pediu. Bem mais, graças a Deus. Pessoal, essa é a história do pastor Marcelo Gonzalez com a pastora Anísia Gonzalez, que estão em qual igreja hoje? Hoje é o Ministério Avivamento. Já passamos por alguns ministérios e agora não decidimos, mas Deus nos conduziu em triunfo a começar com 53 anos. E você com quantos anos? 51. Eu com 53, ela com 51 anos. Eu vou fazer 35 anos de ministério ano que vem. Você tem quantos anos de Eu ministério? fiz 36. Ela tem até mais tempo de ministério do que eu. Mas agora, iniciar o Ministério Avivamento. O de vocês. Quando fala assim de vocês, está agarrado em algum outro ministério. falou só abaixo de Deus. Só abaixo de Deus. E Paraíso é muito privilegiado por eles recomeçar o ministério deles aqui em São Sebastião do Paraíso. Vocês são muito bem-vindos aqui. na Muito nossa cidade. obrigado. Deus abençoe. E a Paraíso TV está aberta para vocês. Doutor, o senhor está com a pergunta. Bora lá. Pergunta jurídica. Hoje eu tô bonzinho. Hoje eu tô bonzinho. Hoje eu tô bonzinho, ó. Hoje eu Já... tô nervoso, Ainda bem que eu não sou político. É verdade. Senão... Mas vamos lá. Bom, é o seguinte, hoje que a gente tem rede social, a gente tem contato hoje com muita gente, a gente conversa hoje sobre todos os assuntos. Hoje tem igrejas que exigem que para ser pastor, conduzir uma santa ceia, que
a pessoa seja bacharel em teologia, passa por seminários e tudo. Só que tem igrejas que não exigem esse requisito, que aí basta você falar que recebi a unção de Deus, vou lá, abro o ministério e tudo. Vocês são da opinião que pastor, pastora, tem que ter formação, ser bacharel em teologia, ou para vocês isso é irrelevante? Não vou dizer irrelevante, mas é pelo menos o básico, o seminário é importante. Outro dia eu fui perguntar para um pastor, porque eu vim de ministério, gente, que cresceu tanto, que tinha que colocar meninos novos no fogo. Aí eu fui perguntar assim para ele, o que o arcanjo faz, o querubim faz, qual o trabalho do serafim? Isso só se aprende em angelologia. Uau. Então, o importante que a gente aprendeu é, em primeiro lugar, ser batizado com o Espírito Santo. Sim. Jô Soares conhecia a Bíblia toda e, me desculpa, eu não sei se ele foi salvo. Tá? O Allan Kardec, ele fez o Evangelho segundo ele, conhecedor profundamente da Bíblia também. Eu não posso garantir a salvação dele, mas é o batismo com o Espírito Santo. E depois do batismo, ou junto com o batismo, um conhecimento que é muito importante. Vocês são bacharéis em teologia? Não somos. Eu fiz 2 seminários, um pela Assembleia, outra pela Batista Getsemane. Ela não é também bacharel, mas acaba que todas as doutrinas... O que é ser bacharel, na verdade? É fazer um seminário em cima de outro. É quase que uma pós-graduação, entendeu? Ser bacharel é ter mais temas a serem pregados. Eu já participei, por exemplo, de simpósios da vida do apóstolo Paulo, que um bacharel em teologia não participou. Então depende muito da igreja também. Por exemplo, eu posso ser bacharel em teologia na Assembleia, você faz aí a teologia na Igreja Batista, é diferente. Até as Bíblias são diferentes. A Batista já tem a sua Bíblia. Então, o importante é se informar, mas o mais importante é ser cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Pastor, como é que foi essa caminhada do senhor desde lá da Universal, lá em Belo Horizonte, até chegar hoje no Avivamento? Como é que chama a igreja? Avivamento. A Igreja Avivamento. Como é que foi essa caminhada aí? Olha, e essa decisão, né? Porque não é uma decisão fácil, né? Não, não é. Eu fui o último lá em casa. É a mesma coisa de você deixar seu emprego, né? Seu emprego, para ir por conta. Como é que eu conseguiria aqui colocar o que eu coloquei no Facebook hoje sobre o caminho? Eu queria ler aquilo, que é exatamente isso. Nem tudo acontece na nossa vida. Algumas coisas, a gente chega lá, Jesus é o caminho, nós temos um caminho a seguir. Algumas coisas nós vamos encontrar lá na frente, quando a gente chegar. Então, acabou que eu comecei mesmo na Igreja Nova Vida, na mesma igreja do Maracanã que o Bispo Macedo e o R.A. Soares começaram. Por incrível que pareça. Pastor Mauro. E depois que eu fui para a Universal. Da Universal, eu fiquei alguns anos, saímos, tivemos problemas sérios. Aí eu fui abrir minhas empresas, lojas de imóveis. Mas foi aí quando eu comecei a passar pela Renascer em Cristo. Meu filho começou tocando guitarra na Assembleia de Deus. Batistas, quadrangular, eu tentei ser pastor da graça. Aí depois de um tempinho, o líder do Rio de Janeiro falou que não queria, pastor que viesse da Universal. E aí nós começamos a rodar. Maranata do Paulo Brito, Rio de Janeiro. E acabou que eu começava a ser chamado para pregar, porque, me desculpe a franqueza, você sendo pregador, sendo empresário, bem sucedido, você vai ser chamado para pregar em qualquer lugar. Tá entendendo? Então, foi isso. Aí acabou que a gente foi se envolvendo muito também com o trabalho, né? Sim. Aí a gente viu que não, agora está na hora da gente, Deus está me cobrando um ministério onde a gente vá para onde Deus enviar. Pode ver, eu tenho imóveis em Belo Horizonte. Seja livre, né? Mas aí eu comecei a rodar. Rodamos aí Rio Grande do Sul, Paraná, ali do lado de Santa Catarina. Na Universal, Mato Grosso, eu fui pastor da Aldeia dos Índios. Sim. Eu solteiro, eu fui pregar para os Chavantes em Nova Chavantina. Mato Grosso do Sul, Goiás, Brasília, já rodamos. Tá aqui, ó. Posso ler? Pode. Olha o que hoje eu escrevi, gente, ó. Nossa caminhada, nosso caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Ande com ele e na trajetória, muitas coisas estarão lá, esperando você passar por ali, naquele caminho. Nem tudo acontece
Muitas coisas estão esperando você chegar lá e se encontrar com elas, porque você chegou. Então, eu acho que eu cheguei aqui porque era parte do meu caminho. Eu fui o último a querer lá em casa. Eu tive um problema na Mundial muito sério. Desculpe eu falar assim. Se a Mundial não parar de falar algumas mentiras ao meu respeito, eu vou ter que falar algumas verdades. Ó, já! E eu vou falar no meu programa de TV, no Facebook, eu volto aqui pra falar. Hoje ainda não falo não. Mas olha, eram coisas sérias que estavam acontecendo lá. E aí, morava, como sempre, meu filho tecladista, meu filho faz o louvor. Meus programas quem monta é ele, é o Israel. Ele é meu coringa, meu trunfo. Minha nora cuida da igreja. Se eu deixar uma reunião na mão dela, ela vai fazer. Ela cuida de escolinha, ela cuida de grupo jovem com meu filho. Sim. Ela ali na igreja, ela é atuante. Então nós temos uma família que todo mundo faz alguma coisa. Parabéns. Aí lá dentro de casa começou meu filho, minha nora e minha esposa. Vamos sair. Eu fui o último. Foi aguentando até o fim. Eu fui, não, vamos resistir Foi mais. Foi fiel até o fim, né? Mas eu fui orando. Aí até que um acontecimento quase que fatídico me revelou que não tinha mais como ficar ali. Aí por que eu vim para Paraíso? Além do amor ao povo, gente, se eu tivesse ficado em uma daquelas cidades lá onde eu estava, Rio Grande do Sul, Paraná, eu teria, entre aspas, dividido uma igreja, rachado, levado, acho que a majoritária parte. Porque até na Mundial, graças a Deus, eu pegava uma igreja com 100 pessoas, em 4, 5, 6 meses, 8 meses, já começava a dar 500. É verdade. Porque ele sempre foi de evangelista. Eu sou evangelista. Eu sou de trabalhar, de atrás. Eu poderia dividir, mas eu falei, não, vamos começar onde eu sei que a Mundial está fraca. Que a Mundial aqui, desculpe, ainda está. Então não podem dizer, o pastor tirou gente da Mundial. Não, querido, o diabo já tinha tirado muito mais. Essa que é a verdade. O diabo, o mal, já tinha tirado muito mais. E a gente veio e resgatou a maioria já. Tá entendendo? Vamos resgatar. Vamos continuar. Aí o que acontece? Pesou isso. Minha nora é daqui. Tivemos o apoio do Amarildo, que é o pai. Da Adriana, que é a mãe da Amanda. Tivemos o apoio moral. Vem pra cá. Aí preparou tudo pra gente. E não foi fácil não. Começamos do zero, tá? Sim. Porque a princípio tem a desconfiança. A princípio tem a objeção de alguns. Tem gente que tá me assistindo aqui agora, ó, que o seu pastor aí te proibiu de vir na minha igreja. É isso aí. Te proibiu, falou, não vá, porque tá com medo de te perder. Tá cercando você, porque aqui tem alimento, tá? Essa é a verdade. Você já ouviu falar? Aí começa a inventar certas coisas. O senhor tá muito agitado. Deixa eu parar. Senão eu já vou falar. Não vou, pode deixar que eu não vou dar nomes aos bois, não. O doutor tá aqui. Mas ó, é isso. Aí acabou que a gente falou, vamos para Paraíso. Sim. Porque lá ninguém vai poder dizer que a gente dividiu o ministério, que a gente fez mal a Mundial. Vamos começar do zero. O senhor já esteve aqui, né? Já passamos aqui há 4 anos atrás. 4 anos. E tínhamos estado aqui quase 3 anos. Foi quando seu filho conheceu a Nora? Amanda! Como é que foi isso aí? Foi, na verdade, eu que empurrei ele para falar, rapaz, você não tá vendo que essa menina é de Deus? Essa menina é uma bênção, rapaz. Vai, leva ela pro cinema, vai, querida. Mas não deu certo. É porque também nós fizemos um evento, fechamos uma rua lá no bairro São Sebastião. Ela até então não era da igreja. Ela era de outra. Ela era de outra igreja. Era do Acácio. Isso. Aí nós fizemos, alugamos um trio elétrico, né? Um trio elétrico, Israel com teclado em cima, fizemos maior barulho, cachorro quente. E foi uma bênção. E nessa, ela veio junto. Ela foi, olhou. Essa rede foi jogada e ela veio junto. Ela já olhou para ele e já foi um evangelismo abençoado. Eu vou fazer. Ganhamos muitas A gente pegou uma mulher morando ali em São Sebastião, no bairro. E eu aluguei um trio elétrico, eu dei para ela um pacote de cachorro-quente, ela conseguiu o pão, chama o povo lá pro cachorro-quente que te dá o pão da vida. Acabou que deu uma multidão, foi uma bênção. Coisa boa. Eu vou te mostrar, vou te mandar. Muito forte. Aí ela foi nessa, acabou que foi para a igreja. Aí lá ela, né, foi obreira. A gente ganhou muitas almas. E viu que queria também fazer a obra, entendeu? A gente ficou aqui o quê? Quase 3 anos, né? Quase 3 anos. 2 anos e 9 meses, mais ou menos. O pastor São Sebastião do Paraíso hoje, ele deve ter aí uma média de 80 mil habitantes.
Bom, segundo o censo, está na casa dos 70 e poucos ainda. Ainda. É mesmo? Sabe por quê que eu... Não, segundo o censo, eu não sei se é verdade ou não, se tem procedimento, mas... Eu vou dar uma sugestão. Eu vim de Telêmaco Borba, Paraná. 80 mil habitantes. Aqui tem muito mais movimento do que Tem lá. muito mais movimento? Vamos ver o resultado do próximo censo, que tá pra Vamos sair ver. aí, né? Tomara. Hoje nós devemos ter aqui, evangélico hoje aqui na cidade, nós devemos ter o quê? Umas 15 mil pessoas? Não, desculpe. Não tem? Então por que o pastor fica brigando por causa de membros, sendo que tem quase 70 mil que não é convertido? Pois é. Só que aí é que tá, por ter poucos membros nas igrejas. Mas fiquem tranquilos que eu sou evangelista, eu vou para fora da tenda. Eu sou do tipo que eu vou para fora. Isso tem uma explicação, viu? Hein? Qual que é? Explicação, olha, talvez o que eu vou falar aqui desagrade quem está em casa ouvindo, desagrade até quem está aqui. Ai, ai, ai. Não, mas eu tenho que falar a verdade. Pode ficar à vontade. Eu falo que eu converso com outras pessoas, que eu atendo pessoas de todos os tipos. No meu escritório, ou fora, eu converso com pessoas de todos os tipos. Por quê? Alguns fatores. Nós sabemos de inúmeros escândalos envolvendo pastores evangélicos aí. Edir Macedo, dono da Record, o Vardemiro lá da Mundial, a Bispa Sônia e o Bispo, o Apóstolo Estevão, que deram calote em um punhado de gente. Que a gente Isso lá na sabe. ponta da pirâmide. Agora, Na vamos falar ponta de da pirâmide. paraíso, tem também? Não, calma. Aí é o seguinte, aí o que acontece? Aí nós sabemos que aqui em Paraíso, que é uma cidade muito interiorana, uma cidade ainda pequena, o que ocorre? Aí nós vemos, isso já não é de agora não, isso já vem desde há uns 12, 15 anos para cá, tudo que eu acompanho mais, um pastor fala do outro, uma igreja, pastor X fala de Y fala de Z, Cicrano fulano de Beltrano, Cicrano, tudo. Aí eles falam, nossa, a igreja é desunida, foi naquela igreja, tomou golpe, eu não vou entrar nesse meio não, sai fora, Deus me livre de ser evangélico. Olha só, cada coisa que rola dentro daquela igreja, e porque, vamos falar assim, no começo da década de 2010, lá pelo 2010, 11, a igreja evangélica é a religião evangélica que mais crescia no país. Só que aí depois os escândalos vieram, tudo, essas coisas que eu acabei de citar, aí começou o descenso novamente, entendeu? Isso é um fato porque que a gente ouve conversando com as pessoas, né? Mas não houve uma queda não, o evangelho continua crescendo. Não, uma queda assim, no crescimento, que eu falo assim, não tá Aqui naquele na cidade. Acelerar, Aqui na acelerar. cidade. eu falo que isso aí é o que a gente Ah, tá, na conversa. cidade. Na cidade. Porque é o seguinte, que a gente conversa, que não eu te falei, eu atendo pessoas de todos os tipos, converso com pessoas de todos os tipos, aí eu vejo, porque nada melhor, ao invés de a gente ouvir imprensa, que mente, tudo ali, conversar com as pessoas que a gente chega à verdade real conversando com as pessoas, não ouvindo imprensa, que imprensa polar, entendeu? Sem dúvida. É isso. O pastor, vamos falar aqui do fundamento aqui que chama Jesus. Exato. Né? E Fundamento. eu creio que a Igreja Avivamento está trazendo um grande avivamento aqui para a cidade de São Sebastião do Paraíso. Já começou através do Regis Danese. Eu vejo o senhor andando com um carro para cima e para baixo, fazendo a sua parte. Carro de som. Eu até vou fazer uma reunião com alguns pastores na Marcha para Jesus. Eu queria que o senhor liderasse essa reunião junto com esse pessoal para a gente unir. Graças a Deus nós temos hoje um presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que é aberto para o Evangelho. A esposa dele é pastora. Então, graças até arrepio aqui. Que pastora? É um presidente cristão. Sempre- O Estado é laico, É. mas o presidente é É cristão. cristão, então a gente tem uma abertura e a gente precisa trazer essa abertura para dentro da nossa cidade. Porque o melhor caminho que existe é Jesus e eu acredito que o avivamento está muito preparado para receber as pessoas hoje. Olha, e foi de forma intuitiva. A gente não tinha um nome, eu só tenho que colocar o nome porque a gente tem que registrar a igreja. Mas o que eu vejo, avivamento, é a necessidade. O avivamento não é título, é obra de Deus. É o que a cidade precisa. Agora, vamos voltar aqui àquele tema aqui de quantos evangélicos devemos ter aqui.
Se fosse a média nacional de 25%, vamos colocar 80 mil habitantes. Aham. Deveríamos ter aqui, então, quantos 20 evangélicos? mil. 20 mil. Eu te garanto que não tem 7 mil. Se juntar todas as igrejas. Não tem. Então, aqui, o senhor falando, eu tenho que realmente respeitar. O evangelho continua crescendo, mas Paraíso pode realmente estar em decréscimo, em queda vertiginosa. Por quê? Teve a pandemia, então muitos se desviaram. Se acovardaram. Exato, Se acovardaram. se acovardaram. Com medo de morrer. fecharam. O meu vendo pastor com medo de morrer. É. Com medo de morrer. Em plena pandemia. O senhor tem medo de morrer, pastor? Na pandemia, eu fui de peito aberto para a igreja, e foi quando mais a igreja lotou em cura de AIDS. Aconteceu. Eu fui para a porta de hospital, Olha, Vacaria, falando em Alvorada. pandemia, eu só usei máscara porque era obrigado. Porque se Eu não fosse também. obrigatório, ó, Não, Zé. Ele é de fé. jogava, Mas ó, jogava pra cima. que essa marcha para Jesus, que essa união de pastores aconteça. Me desculpe, eu estou aqui de volta, vão fazer 4 meses. Eu fui vítima desse preconceito bobo, nada sábio, porque vamos supor que haja um avivamento que a gente consiga colocar 20% da população evangélica aqui em Paraíso em 4 anos. Nós vamos ter 20 mil quase evangélicos. Aí a tua igreja vai lotar, a minha vai lotar, a Deus Amor vai lotar, até o mais doido que abrir igreja vai ter povo para ele. Porque vai ter gente para tudo que é lugar. Eu vi isso em Ipatinga, que é 60% da população evangélica. Você vai no posto de gasolina, o dono do posto, paz do Senhor. Você vai no restaurante, paz do Senhor. No shopping, as lojas lá, o Senhor é o meu pastor. 60% Olha só, em Ipatinga. verdade, é uma benção. E as igrejas todas Tem uma cheias. cidade no interior de Goiás que chama Anápolis. Parece que, se não me engano, é a cidade que mais tem evangélico no Brasil. Não sei se ainda tá. Mas Vou abrir o Ministério Avivamento lá. Anápolis. Já ouvi falar, deve ter Já ouvido ouvi, falar. eu passei lá perto. Já passei em Aragarças, Barra do Garças, Bom Jardim. Que benção, é mesmo? Vou procurar ver. Que benção. Aí, vai lá na cidade de Anápolis para ver se a coisa não é diferente. Ô pastor, qual que é o objetivo? Quem está nos assistindo aqui, tem muita gente que está nos assistindo que não é cristão, assim, que não vai em igreja evangélica. Qual é o objetivo da igreja? Olha, tem uma passagem em Mateus capítulo 5 que fala sobre aquele bem-aventurado é quem tem sede e fome de justiça. Sabe aquela questão de querer cuidar do fruto que está podre? E não adianta, porque tem que cuidar da raiz. O evangelho é a raiz para a resolução de todos os problemas. Ó, você pode abrir 50 casas de tratamento neuropsiquiátricos para drogados, alcoólicos anônimos. São importantes? São. Mas isso daí é resolver já no pináculo do problema. Nós vamos na raiz, a gente pega o drogado e tira as drogas dele no coração. Não é na independência química, não. É pregando a palavra, como eu. Eu não fui em nenhum centro de tratamento. Foi o próprio Senhor Jesus. Restaura-se casamentos. Outro dia eu fiz uma campanha aí da cruz e eu chamei os católicos. Chamei espírita. Então, não é questão de religiosidade, é necessidade. A palavra de Deus nos dá condições de transformação para toda e qualquer situação. Então a gente vai na raiz. Pessoas com depressão. Outro dia estava uma senhora lá na igreja com a diabetes lá no alto. Pressão alta. Quando eu fui ver, eu tenho insônia. Quando eu fui ver o problema dela, era o que a gente chama de psicossomático. Problema emocional que gera problema físico. Quando ela começou a beber das águas, ouviu uma palavra, ela começou a ficar mais calma, a diabetes, pum, pressão, pum, começou a dormir. Então acaba que o evangelho é bom para tudo. Essa que é a nossa missão. É tirar pessoas do mundo, salvar vidas. Então não é converter ninguém a uma igreja, não é. É Jesus. Uma pergunta, doutor? Tem, ó, essa pergunta que eu vou fazer agora. O doutor só tem pergunta pesada. É uma pergunta um pouco mais complexa. Eita, complexo. Complexo. Tá. É o seguinte, nós vemos aí pastores, tudo que falam assim, olha só, hoje tem um dente de ouro que nós colocamos na boca da pessoa, dá uma olhada. Aí eu penso o seguinte,
Não é a primeira seguinte. vez que você faz, é a segunda vez que você pergunta para um pastor isso aqui. Não, hoje eu vou resolver esse negócio de dente de ouro. Não, calma. Tá querendo, hein? Ó, é o seguinte, nós todos da boca temos dentes comuns, brancos, que é muito mais bonito que um dente de ouro. Aí eu pergunto, aqueles pastores assim que falam dente de ouro, por que que Deus, quando a pessoa está faltando um dente, ao invés de dar um dente de ouro, não dá um dente comum, que é muito mais... Eu acho que até o comum ficaria difícil. Outro dia uma senhora falou, Bem, né, pastor, eu tô cara? com dor de dente. Eu falei, ó, Senhor Deus e Pai, abençoe ela para que ela tenha sabedoria, para que ela procure o melhor clínico dentário. Falei para mais um dentista. Tem problema que é do corpo. Por exemplo, se eu não me cuidar, eu vou ter gripe. Então, vitamina C. Ó, eu jogo a própolis direto nas amígdalas. É limão. Comigo é limão, é laranja, é própolis. Vitamina C. Vitamina C. Então tem coisa que é do corpo, tem coisa que é da alma, tem coisa que é do espírito. Mas essa questão do dente de ouro foi um modismo aí inventado, desculpe a minha sinceridade, numa época aí, pela igreja quadrangular. Isso é para angariar. Membros. Ó, na minha época, quando eu comecei, não tinha caído o poder de Deus. Não tinha rodopiar. Não tinha sapatear. Daquele jeito. Ele sabe! Eu já vi que ele já foi! Faz parte. Mas é assim Faz mesmo. parte. Entendeu? Então, acaba que tem igrejas que vão aderindo a certos modismos que aparecem, né? É isso. Enquanto, na verdade, o evangelho é simples. A pessoa que muda, que transforma, que faz coisas, entendeu? Que não tem nada a ver. O evangelho é simples, É a palavra de simples. Deus é simples. É só viver que a vida é transformada. Será que o evangelho não cresce por falta dessas questões, da gente debater o que é certo, o que é errado, mostrar para a população, entre um debate que nem esse aqui, para a pessoa entender e essas coisas, muitas dessas coisas parar de estar acontecendo no meio das igrejas, né, pastor? Tudo isso que você falou, eu concordo. Só não concordo com o início. O evangelho não cresce, o evangelho continua crescendo. Continua crescendo. Ó, na época de Atos, era perseguição, morte, o evangelho cresceu. A Bíblia fala que os escândalos são inevitáveis. Mas não adianta. Ó, eu vou falar agora aqui de um homem de Deus que está surgindo aí. Bispo Bruno Leonardo. A Mundial tá tendo queda? Tá. O Bruno Leonardo é aquele do TikTok. Ele, famosíssimo. Aham. Tá levando multidões aí. Ó o evangelho sendo avivado. Vou pesquisar no YouTube. Bruno Leonardo. A igreja dele é a igreja. branquinho, É, um baiano, tem uma voz grossa, É. uma bênção. Ele fez culto da Ele casa é do ó, Neymar. eu falei pra ele, eu só vou pra algum ministério se for pro do Senhor, senão deixa que eu começo o meu trabalho. Igual o finado Lázaro, a voz parecendo mais... Não, ele tem uma voz grossa. Ele é abençoado. É o mais visto no YouTube, a oração dele. Vai dar uma olhada lá, o avivamento que Em Deus São está fazendo. Sebastião do Paraíso nós temos o pastor Antônio Júnior. Ele tem presbiteriana. 11 milhões de seguidores. Ele tá Os hoje, pastores aqui nunca deu moral pro rapaz. Central. Nunca deu moral pro Mas o rapaz. problema do Antônio Júnior, que ele quer crescer, contrariando a maioria dos evangélicos. Vai falar mal de dízimo? Duvido se você não tem dízimo na sua igreja. Quem é que vai bancar a tua igreja? Então, é muita hipocrisia também. Entendi. Ele bate em Silas Malafaia muito maior do que você. Mas na igreja dele tem dízimo. Então, bate em Silas Já Malafaia. presbiteriano. Silas Malafaia é o maior pregador em evidência atualmente. Vai falar do Silas Malafaia? Então merece não ter moral mesmo. Mas eu admiro. Mas ele, pra mim, desculpe. Eu já tive auxiliares melhores do que você. Eu já tive na Igreja Universal. Com muito mais espírito de pá. Eu quero ver, por exemplo, você abrir 1000 igrejas. Vai abrir. Vai tomar conta. De uma. É. De uma. Não, vai abrir. Por exemplo, como vai falar mal do... O apóstolo Valdemiro, qual foi o erro da Igreja Mundial? Cresceu demais sem estrutura. Mas o apóstolo arrebenta de fé. Gente, uma vez ele estava aqui no Mineirinho, tudo que é pastor correu de um quadrado que só tinha paralítico. E eu tenho fé para levantar paralítico. Deus me deu o dom de cura. No meu ministério, paralítico anda, cego enxerga. Aqui tem uma surda que já largou o aparelho. Eu tenho o dom da cura que Deus é que dá. Não é meu, Deus dá o dom. AIDS é curado. Quando o apóstolo falou assim, os paralíticos se levantem, naquela voz dele, eu só dei a mão para a paralítica com a perna fina, ela levantou. Tem evangélico que não acredita em milagre.
Aí o Antônio Júnior vai e fala do apóstolo. Fala do Bispo Macedo. Bispo Macedo, meu irmão, dá uma aula. Tem os seus defeitos? Tem. Mas a gente não pode generalizar, acusá-los. Ô pastor, por que dentro da igreja católica você não vê padre falando de padre e dentro da igreja evangélica você vê pastor falando de pastor? É porque existe uma passividade tamanha na igreja católica. Desculpe, mas é uma passividade muito bem organizada. Não tem mais o que crescer a igreja católica, não tem mais ambição. Não tem. Por isso que os pecados de pedofilia se proliferaram. Até a igreja evangélica. Essas brigas aí acabam que também não são ruins, não. Tá? Apóstolo Pedro e Paulo não brigaram? Os discípulos não brigavam? É isso. Então, acaba que, por exemplo, um aqui que impediu uma de vir na minha igreja, ela veio mesmo ele impedindo. Então, mostra que o nosso ministério também está em combate. Acontece nas melhores famílias. Se você tiver 4 filhos, vai ter um filho que vai querer ser o líder e o outro não vai aceitar. Isso é normal, entendeu? Sim. Mas os evangélicos estão brigando demais mesmo. Aqui em Paraíso, então, isso tem que acabar. Vai acabar. Todo lugar. Ó, isso tem que acabar. Essa reunião sua aí vai ser importante. Vamos avivar esse pessoal aí. Vamos pra cima. Dia 24 de setembro, Marcha para Jesus, em Cramor, pelo Brasil, Igrejas Unidas. Depois eu vou fazer uma pergunta. Então pode já fazer. Vai ser um desafio. Apesar que eu vejo que muita gente vai saber sair dessa. Marcelo é inteligente, então vai lá. Eita, esse doutor. Então aproveita. Vamos lá. Ó, é o seguinte. É um questionamento que muitos fazem. É o seguinte. Porque a Bíblia também, ela é interpretativa. Claro que a gente tem que saber lê-la e interpretá-la. Muitos pastores falam, cristão, na sua casa você não pode ouvir música secular, você só pode ouvir gospel. Onde que está na Bíblia isso? Essa que é a pergunta. Me mostre, senão paro de ouvir Legião Urbana que eu gosto. Eu gosto. Zezé de Camargo. A gente namorou. Aí, ó. Eu acho que também vai muito de doutrina para doutrina. Tá? Tem música. Quer ver? A música do Legião Urbana, Monte Castelo. Ainda que eu fale a língua dos homens. É uma referência a 1 Coríntios 13. Eu fale a língua dos anjos sem amor. Lógico, tem música que a gente evita, aquelas funk que palavrão. Chama ela de cachorro, de vagabundo. Isso aí não. Mas tem música, a gente namorou, sou de Zezé de Camargo e Luciano. Gente, pode ouvir. Mas eu acho o seguinte, quando a pessoa não tem discernimento, e ela está muito apegada ao mundo, qual o perigo que tem de alguma pessoa, começando na igreja, começar a ouvir uma música dessa? Querer voltar para a velha vida. Mas se você tem já um nível espiritual, uma maturidade para ouvir, e não, isso aí é só o meu passado, minha juventude, naquela época eu não tinha Jesus, agora eu tenho. Tem músicas que são boas. Eu quando estava fazendo caminhada, eu colocava, era Jovem Pan para ouvir. Porque eu gostava, entendeu? Se eu for para uma academia, eu vou ficar ouvindo O Rei Está Voltando. É uma música dessa para academia. Então, o problema é você conhecer a letra, é não se apegar ao mundo, não amar o mundo, entendeu? Não tem problema nenhum, doutor, pode ficar à vontade. É isso aí, pessoal. E o doutor já vai preparando mais uma pergunta aí. Quer mandar um abraço? Tem alguma pergunta de casa aí? Não? Faça a pergunta, você quiser fazer uma pergunta aqui. Pastor Marcelo de casa também. E a pastora Anísia pode fazer uma pergunta para eles aqui, que eles estão respondendo tudo aqui hoje. Esse podcast está muito bom. Quero mandar um abraço para o Aguinaldo Coelho, presidente lá da Associação Atlética Paraizense, está nos assistindo. O Júlio Daniela Souza, o meu amigo Carlos Henrique XP, flamenguista, está nos assistindo. A Miriam Silva, Daniela Cristina, boa noite. Wanda Terezinha, Amanda Gonzalez, Avivamento, Wanda Terezinha, amém. Kelly Aparecida Cassiano, aleluia. Leonardo Amaral Serra, vai para a igreja também. Wanda Terezinha, da internet que é instantâneo. Maílson Donizete, mandando um abraço pessoal. Maílson lá do João 23, Maílson é pagodeiro. Eliana Furim, aqui. O pessoal, o Rodriguinho Automóveis está aqui acompanhando, aqui nos assistindo. E meu amigo Gustavo
Carmozini e o Gustavo, que está nessa missão aí junto conosco aí na Marcha para Jesus, que o objetivo é Nós vamos. unir esses pastores para o bem da cidade de Paraíso. Nós temos unido, tem muita gente para a gente ganhar para Jesus. E deixa eu te falar um negócio aqui, a questão da bebida alcoólica. Como é que o senhor trata essa situação? Aí eu sou um pouco mais radical. Eu queria muito poder tomar um vinho. Queria muito, mas eu não tomo. Porque você começa a tomar o álcool, ele faz mal quando embriaga, mas Deficiante, né? ele vai seduzindo. É suco de uva. É o que eu tomo. Eu até brinco lá em casa, vou tomar meu vinho. Convence o doutor de parar de beber que eu perdi um fardinho de cerveja pra ele contra o jogo de... Corinthians e Atlético Goianiense. Corinthians e Atlético Goianiense. Eu dou um suco pra ele. Nós temos várias passagens em provérbio. Pague dinheiro, tá tudo certo. Troque dinheiro. Pronto. Não é legal. Por exemplo, eu sou um pouco mais radical. Eu sou do tipo que eu prego o seguinte: quer parar de fumar? Só se para parando. Entendeu? É com cara de homem. É uma decisão muito própria, com a força de vontade também. Aí Deus vai e preenche a necessidade emocional, espiritual. Bebida, querido. O álcool é uma droga lícita, pastor? Pode considerar uma droga lícita. E a das E faz muito mal. Mata. Olha, os maiores problemas, quantos os problemas que a gente tem familiares são oriundos de onde? Da bebida. Da bebida. Do vício, entendeu? Então, infelizmente, aí pode até, o pastor ouve música, mas não deixa ninguém beber nem fumar na igreja. Se eu souber, eu falo, pra parar. Se fizer, tá fazendo Já que o tudo. Renato perguntou da questão da bebida, tudo, eu perguntei das músicas, pergunta da última aqui, que é o casamento. A pessoa ir a um rodeio, a um show. Pode. Tem capacidade. Não vai se perder lá dentro. Quando o Zezé de Camargo vier aqui, me chama que eu vou. Se vocês quiserem, vamos lá. Zezé de Camargo e Luciano, entendeu? Eu vou. Então, mas tem que ter nível espiritual. Mesma coisa que eu estava falando da música. Tem gente da minha igreja que se for no rodeio, não vai aguentar, vai ser tentado, vai beber, domingo já não está na igreja. Vai conhecer algum namorado lá, já embriagado, já vai casar antes de eu saber. É isso. Ô pastor, vamos tratar aqui questão de relacionamento, de casamento. Hoje em dia a gente vê muito pastor largando. Eu fui pastor de igreja, me separei. Eu já fiz divórcio, pastor. Você já fez divórcio de pastor? É uma questão que tá aí, né? Não é uma questão moderna, porque eu não acho nada disso moderno. E como é que é o pastor quando ele larga, quando a esposa larga ou ele larga? Como é que é para reatar isso aí de novo? O cara pode casar de novo? Não deve. Não se deve casar. Olha, desculpa eu tocar na igreja mundial. Eu vi ali bispos que se separaram e se casaram. De novo. De novo. E a Bíblia fala que seria marido de uma só mulher. Tá entendendo? E não é nada inteligente para começar. Desculpa eu te contrair. Você vai se divorciar, já vai perder a metade de tudo que você tem. Evita. Já perde a metade. Eu sou do Rio de Janeiro. O Dicró dizia assim, ó: malandro é aquele que leva a patroa no papo, que não perde a metade dos bens para ela. Eu acho que casamento é sério. É muito entendeu? sério. E é algo instituído por Deus. Então, se você decidiu, aquela pessoa, você tem a sua escolha, o seu livre-arbítrio. Eu decidi ficar com ele. E é para a vida toda. Entendeu? Eu vou continuar assim. E eu falo isso para as mulheres. Quando alguém vem me perguntar: pastora, eu quero me separar, eu falo mesmo, ó, é um livre-arbítrio, é decisão sua. Mas eu acho que não deve. Você deve orar mais, você deve buscar mais e deixar Deus agir. E quantas que depois vêm agradecer: pastora, eu ouvi o conselho e meu casamento foi restaurado. Qual que é os problemas que vocês mais encontram dentro da igreja hoje? Ó, no casamento, né? Marido que bebe, que impede a mulher de ir para a igreja. Marido que quer agredir, aí ela quer se separar, então isso. Mulheres com os filhos envolvidos nas drogas, que quer uma solução, que vai lá desesperada, porque não sabe o que fazer com os filhos que estão envolvidos nas drogas, no vício do álcool, logo cedo. Eu acho, criança de 14 anos já se envolvendo em drogas. Problemas mais modernos, vamos pensar na igreja de vocês,
mais modernos. Eu vou detalhar aqui, Dá vou um detalhar detalhe, aqui. moderno. Que eu recebo muita essa reclamação. Às vezes quando eu vou no escritório. Esposa que chega falando, o meu marido tem uma senha no celular e não deixa eu ver. Você tem Entendeu, senha? entendeu. Você tem senha no seu celular, doutor? Tem, mas a minha esposa sabe. Aí, Bruno, ó, tá vendo? Adultério virtual. Você tá falando traição virtual, né? Que tá tendo muito aí. Mas por aí. Eu já Por aí. entendi, já entendi. Mas é o que a gente fala, não, tudo tem que ser de comum acordo. Eu tenho a senha dele, eu entro no Facebook, eu entro no tudo. Eu acho o seguinte, alguém tá liberado para casar quando for vítima de adultério. Foi um vídeo de Isso adultério, aí. tá Vítima liberado? de adultério, ele vai se separar. E ainda, por exemplo, quando a mulher pratica o adultério, antigamente você sabe o que acontecia com uma mulher apedrejada. Até a morte. Exatamente. Mas o que está acontecendo muito hoje é isso, é tipo, pega e desapega. É isso? Tá feio. Bom, se não der certo, eu vou me separar outra vez e vou. Ficou feio um grande líder aí de uma Assembleia de Deus, que depois de vários anos de casado, trocou a esposa, que já estava idosa, ele novo com 65, a mulher nova com 60, por uma mulher de quase 30 anos. Ali já foi tipo uma atração física. Ficou feio. E continua aí nas cabeças. Aí também não, né, meu querido? Tipo, vou acabar aqui para poder me relacionar ali. Não, aí não. Ô, pastor, nós temos mais aqui 10 minutos e vamos falar um pouquinho de Jesus. Você acha que a vinda de Jesus está próxima? Muito próximo. Pelos acontecimentos? Muito. A pandemia veio aí, boatos de guerra. Mas já não tinha isso na época medieval? Já não tinha guerra, já não tinha peste negra? Mas está muito mais intensificado. Outro dia estava boato de guerra assim, ó. China com os Estados Unidos por causa de Taiwan. Sim ou não? A Rússia, não sei se você sabe, o Putin mandou um recado para Israel, porque Israel descobriu gás. E a Rússia falou, eu não reconheço aquele território como de Israel. Um dia a Rússia haverá de tentar invadir. É Gog e Magog. Aí é um termômetro. Então, mas já é uma realidade, querido. Já O evangelho ser pregado a toda criatura, chegar em todos. Está chegando. Aí é que tá. Por causa disso aqui, ó. Por causa disso. Mas existe ainda 100 e poucos países que não sabem quem é Jesus, tá? É mesmo? Existe um eixo, principalmente os países muçulmanos. Quem é que vai ter peito para pregar? E lá num país muçulmano proibido, na Coreia do Norte, quem vai lá pregar? Ainda falta. Então, isso daqui, se Deus olhar para isso como não, pela internet nós vamos conseguir. A China proibiu o evangelho até pela internet. Mas a gente vê que está próximo, né? Porque está tudo acontecendo. As mudanças climáticas, os males sendo destruídos, a falta de amor, a igreja se esfriando, tudo. Essa pandemia última aí eu não esperava viver. Essa próxima pergunta que eu vou fazer, essa Então vamos lá, doutor. se eu faço ou não. Pode fazer. Não, porque isso aí vai mexer com muita gente que tá em casa. Deixa mexer, eu gostaria de É o seguinte, não, já que o senhor tá, então vamos falar. É o seguinte, nós estamos vivendo uma época pré-eleição, que está no dia 2 de outubro, depois no dia 30 de outubro, segundo turno, né? Muito importante. Nós falamos, que a gente ouve aquilo tudo, assim, eu já tenho a minha escolha, tudo. Fala o seguinte, o que fala é o seguinte, ou você é cristão ou você é esquerda, que os dois não tem jeito. Porque a tendência hoje dos cristãos, a maioria, é seguir a direita representada pelo candidato ao atual presidente Jair Bolsonaro. O senhor segue nessa linha e fundamenta sua resposta. Culpa do Lula. O Lula ficou falando que ia perseguir pastores, que ia fazer acontecer. Ó, nem sábio ele foi. Porque se ele, não, nós não vamos mexer com os pastores. Nunca se esqueçam que a TV Record apoiou ao Lula. O Edir Macedo apoiou a Dilma. Quando se havia ameaçar evangélico, meu querido. Também! Mas o Lula falou muita besteira, sabe? Ficou meio enciumado porque os cristãos apoiaram o Bolsonaro. Então, agora virou isso daí mesmo. E é perigoso se esse Lula ganhar, não vira pro lado da igreja, não? Ou não? O que você acha? Pelo que ele falou, ele criou esse mito. Criou, né? É porque eu fiz essa pergunta aproveitando na resposta que ele estava dando, falando da Coreia do Norte, que é um país socialista, onde é proibido pregar Jesus. E esses países que são proibidos de falar de Jesus, a maioria é socialista, viu? A Bolívia tentou proibir. Então. Ainda bem que o povo... Mas está tentando.
tem PL lá para poder parar o evangelho. Já tem outros países aqui próximos, que pastores, por exemplo, da Bolívia tiveram que sair da Bolívia já. Aí parece que conseguiram adiar. Tem outros países aí que vão proibir. Então, eu não creio que no Brasil vingue, não. O Lula falou besteira, continuou falando. Nem inteligente ele foi, porque ele poderia muito bem, em algumas declarações, porque ó, eu confesso, a época que o brasileiro fez festa de comprar carro, foi na época do Lula. Não, eu tenho que admitir isso que eu dizia, ó, o povo está feliz. Depois se roubou, o que fez, não compete a mim falar. O problema com os evangélicos é ficar falando o que vai fazer acontecer contra padres e contra pastores. É isso aí. Agora vai ter que segurar, vai ter que enfrentar a gente. Porque como que eu vou votar no Lula? Segura essa bronca agora. Segura agora, falou besteira, entendeu? Hoje eu recebi 2 meninos aqui, o Gustavo e o Diogo, eles fazem parte do grupo Direita Paraizense, e o Gustavo Pátria Amada e o Diogo Pátria Amada Brasil. E hoje a gente entra dentro do supermercado, ali tem pessoas que votam no Lula e tem pessoas que votam no Bolsonaro. Exato. Aqui sentou o Bira do PT, que é meu amigo, o Teovaldo do PT, eu tenho, graças a Deus, eu tenho ramificações. Teovaldo a gente orou por ele, você soube? Não. Ele estava no Regis Danese. Ele é parente da minha nora. Ah, é? Ele pediu oração, nós oramos pelo Teovaldo. Muito parceiro. Teovaldo. Olha só, eu sou de Você é direita. padrinho? Você é padrinho do Teovaldo? Eu sou de direita, mas eu tenho muitos amigos de esquerda. Eu respeito todos eles, entendeu? O Teovaldo merece respeito, merece político, respeito. porque ele tem cada ideia. Mas assim, eu hoje sigo a direita. Não vou negar, eu nunca escondi isso. Mas é isso aí, vamos mudar um pouquinho de assunto aqui, vamos falar um pouco da Igreja Avivamento. Na Igreja Avivamento conseguiu, muitos pastores falavam assim, ele não vai conseguir trazer o Regis Danese. Falaram mesmo? É muito caro. Muito prazer, Então, meu nome é Marcelo Gonçalves. vai falar que não deu para vir, que não veio, e veio. Como é que foi isso aí? Explodiu, ganhamos muitas almas. E se prepare, porque agora fale que o Fernandinho não vai vir. Vai fazer chover aqui em Paraiba. E aonde a gente vai, o Regis Danese vai porque ele é parceiro. Regis Danese é da família, entendeu? E como é que foi? Olha, como que a gente conseguiu financeiramente fazer isso? Porque sem condições nenhuma. É só andar sobre as águas. Sobrenatural. É só viver o sobrenatural. Eu consegui, com um dos nossos patrocinadores da programação de televisão, o Lourenço, o Mercado Lourenço, o irmão também, ele me deu compras, eu fiz uma rifa. Levantamos um bom dinheiro ali na rifa. Quem ganhou levou um carrinho cheio para casa. E eu fui fazendo, acontecendo. Acompanhei. Passei pulseira, anel com a oração do Pai Nosso para quem ajudasse. Teve gente que ajudou de Itaúna. Isso. Tivemos patrocinadores de Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Verdade. Tivemos patrocinadores de tudo que é lugar. E Deus honrou. Foi bem. Até porque, né, a maioria que nos ajudou, eles conhecem o nosso ministério. Exato, conhece. Sabe que a gente está ali fazendo tudo por amor às almas. E é isso que a gente quer, ganhar almas para o reino de Deus. Quem conhece a gente O pastor tem um programa na TV Sudoeste. Na TV Sudoeste. Lá do meu amigo Maria Pia, lá do Carlos Meles, da turma lá. E como é que é esse programa lá? E o horário? Fala pro pessoal. sempre depois do Valdeir Lima, depois do almoço, inclusive com chamadas dentro do programa Ao do Valdeir vivo? Lima. Não, tudo é feito, é gravado, Tudo é gravado. o meu filho que é o editor, porque senão não teria condições também. Temos patrocinadores e em nome de Jesus nós vamos aumentar. Nós vamos colocar até de madrugada depois, estamos só começando. E tem a reprise à noite, que deve estar passando agora. Ó. É verdade. Deve estar passando agora. Sim, É por aí. Então é sempre em horário nobre, na hora do almoço e à noite. Nós vamos colocar lá a Marcha para Jesus. Conte com o nosso programa também. Tá? Pode contar mesmo. De vez em quando tem alguma coisinha, coloca aí no programa, O pastor. senhor também pode mandar para Pode cá e nós mandar. vamos um fortalecendo o outro. Marcha para Jesus vai a igreja toda. O paraíso todo. Amém. Tem que ir. Pessoal, estamos chegando no nosso final. Vou deixar aqui 2 minutinhos para o pastor deixar uma mensagem de fé para vocês, deixar o convite para a igreja. Mas antes, vamos falar aqui do pessoal que está assistindo, né? O Dainezinho e Elaine. Glória a Deus, Deus abençoe a sua vida sempre, pastor.
Adriana Souza mandando um abraço. A Sirlene Queiroz, concordo, não beba o primeiro copo nunca. Isso. A Wanda Terezinha, meus pais da fé. Aê, Vandinha! Minha obreira amada! Maria Dias, aí está a família abençoada, cuidando do povo que Deus te deu. A Graças obreira mais charmosa. que eu amo já vi. vocês, ela falou. Edileuza Lopes Carvalho Santos, meus pastores lindos. Professora. Obrigado por me igualitar a minha esposa ali. Pessoal, e a Igreja Avivamento fica aqui pertinho do Complexo São Genaro, fica aqui na rua Santa Luzia 505, é isso? Exatamente. Aqui na Vila Formosa. Estamos indo também para ali, qual é o nome daquela rua ali, a principal? Oliveira Rezende. Para Oliveira Rezende. Ô, 2 ministérios agora? É porque nós vamos ver o que vamos fazer, tá? Porque estamos... Oliveira Rezende. Oliveira Rezende, já fechei, já. Eu vou dar uma anunciada aqui de leve, mas vai sair na televisão. Até com ar-condicionado. Olha. Opa! Fica legal. Nós vamos Vai lá, ficar doutor, bacana. fazer uma visita pro pastor? Mas tem que ir, Vamos, tem que ir. Então nós vamos, porque ele veio aqui, nós temos que ir lá agora. Claro. Só que lá é diferente. Chegou, já pega a ficha de membro, já tem que levar. Olha lá, o doutor já olhou assim. Pastor é pentecostal, doutor. Vai ter que voltar a ser pentecostal. Bora lá. Bora lá. Eu já vi que o doutor, ele é de querer ler a Bíblia, conhecer a palavra. Ele é muito inteligente. É, muito inteligente. É de buscar conhecimento também, conforme até o próprio pastor falou no início deste podcast. Pastor, então deixa uma mensagem finalizando aí pro pessoal aí. Muito É. obrigado, pastor Anísio. Foi um prazer receber Prazer você. meu. Ó, estamos muito felizes por estarmos em São Sebastião do Paraíso. Não fomos nós que escolhemos aqui, foi Deus que escolheu aqui para que nós estivéssemos. Quero convidar você que queira avivamento, mais fé, mais intensidade. Você quer subir, elevar patamares espirituais, níveis espirituais. Eu sempre busco isso. Eu estou vivendo uma fase espiritual hoje, por exemplo. De sexta-feira para cá, eu dei uma renovada em mim, eu estou vivendo o auge da minha vida espiritual. Entendeu? Aí vem tudo. Aí vem a questão financeira, a questão sentimental, conjugal. Então, se você quer crescer espiritualmente, você que esteja desviado, afastado, entristecido com o Evangelho, não se esqueça daqueles discípulos do caminho de Emaús. Não tem aqueles discípulos que estavam ali indignados, frustrados com a morte daquele que seria o Redentor, mas ali havia ainda o próprio Senhor Jesus. Existe solução para você que está indignado, desgostoso, frustrado. O Evangelho é a melhor coisa que existe. Se você não está satisfeito por algum motivo, dê uma chance, venha conhecer o nosso ministério. A gente está chegando com tudo. A igreja está uma bênção, está uma bênção. Amanhã tem culto. Amanhã vai ter às 7h30 da noite, amanhã é libertação. Só que eu estou batendo até na televisão, é para domingo. Domingo nós vamos consagrar as suas mãos. A tríplice profecia. Tudo que você fizer vai ser bem sucedido em setembro. Deus vai preparar pessoas que serão canais de bênçãos na sua vida. Pessoas que te ajudem. E a terceira profecia, uma mesa na presença dos seus adversários. Não vai adiantar inveja, não vai adiantar nada contra você, armadilhas. Você vai vencer. É a tríplice profecia para setembro. Tomou posse aí? Então Em receba. nome de Jesus. Um abraço, pessoal. Deus abençoe. Obrigado, pastor Marcelo. Obrigado, pastor Anísia. Muito obrigado. Obrigado, doutor Olavo. Tamo junto. Um forte abraço a todos. Até semana que vem.